Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Só passando, irmãos, para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que quando esses vídeos saírem, quando esses vídeos forem postados, você possa estar recebendo ele aí no seu celular ou em qualquer outro aparelho que você esteja ouvindo essa oração. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Irmãos, eu acredito que Deus, ele vai falar com alguns de vocês nessa manhã. A palavra, irmãos, do Senhor vai dizer que o adversário, nosso inimigo, que é Satanás, ele é o nosso acusador. Irmãos, o que significa acusador? Acusador é aquela pessoa que acusa, aquela pessoa que aponta o dedo. E esse, irmãos, é o trabalho do nosso inimigo, do adversário da nossa alma. É nos acusar. E o inimigo, irmãos, ele tenta nos acusar a todo momento, a todo instante. Principalmente quando nós erramos, quando nós pecamos. Quando a pessoa, irmãos, ela comete um pecado, ela comete um erro, o inimigo começa a lançar pensamentos na mente dessa pessoa, falando que Deus não vai mais perdoar ela, que Deus não ama ela mais, que Deus agora vai descer com juízo, que Deus agora vai abandonar essa pessoa. Irmãos, na verdade não funciona dessa forma. É claro, irmãos, quando a pessoa peca, quando a pessoa erra, ela tem que arcar com as consequências do pecado dela. Mas se essa pessoa, irmãos, ela verdadeiramente se arrepender, pedir perdão a Deus, Deus, irmãos, vai perdoar. Porque, irmãos, Deus, ele não nega o seu perdão para ninguém. Se a pessoa ela realmente estiver arrependida, Deus, ele perdoa essa pessoa. E essa pessoa continua a caminhada cristã. Irmãos, não tem segredo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez, você que está ouvindo, você talvez tenha tido pensamentos de culpa, de condenação. E eu quero, irmãos, com vocês nessa manhã, contar a história, uma passagem na Bíblia. Uma passagem, irmãos, que vai esclarecer um pouco sobre essa questão de pecado. Se Deus ele perdoa ou não aquela pessoa que cometeu um pecado, por mais que seja um pecado gravíssimo. Nós vamos, irmãos, esclarecer, eu vou esclarecer para você aqui nessa manhã, se Deus ele realmente ele perdoa ou não uma pessoa que comete um pecado. Mesmo sendo cristã, talvez você que está ouvindo, você é cristão e você cometeu um pecado. E o cristão, irmãos, quando o cristão peca, parece que o mundo ele acaba. Parece que vem um peso nas costas dessa pessoa. Essa pessoa, irmãos, ela fica triste. Essa pessoa ela fica chateada. E isso, irmãos, acontece por quê? E é claro, irmãos, que a gente tem que ficar triste por causa disso. Né? A pessoa que peca e fica feliz tem alguma coisa de errado. Porque, irmãos, o cristão genuíno, quando ele erra, quando ele comete um pecado, é normal ele não ficar feliz, porque ele sabe que ele errou contra Deus, que ele falhou com Deus. Mas, irmãos, eu quero contar para vocês uma história na Bíblia de um personagem muito conhecido, que é Davi. Eu acredito que você conhece essa história, conhece essa passagem. Eu vou rapidamente compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o perdoou o Senhor o teu pecado, não morrerás. Olha só, irmãos, eu vou resumir aqui para vocês, mas por que Davi, irmãos, ele pecou? Davi, irmãos, ele pecou porque ele se relacionou com uma mulher que já era casada. Davi, irmãos, ele se deitou com uma mulher que já era comprometida. E não somente isso, irmãos, Davi, ele também manda matar o marido dessa mulher. Ou seja, irmãos, Davi ele comete 2 pecados.
o pecado do adultério e o pecado, irmãos, do assassinato. Davi assassinou uma pessoa. Não diretamente, mas indiretamente, mas ele mandou matar Urias, que era o marido da mulher que Davi ele cometeu adultério. Então, irmãos, ele comete dois pecados que, aos olhos humanos, é gravíssimo. O pecado do adultério e o assassinato que ele comete logo após. Então, irmãos, Davi, ele cometeu um erro muito grande. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Natã, irmãos, era o profeta que Deus usou para expor o pecado de Davi. Porque, irmãos, Davi, ele cometeu esses dois pecados. Ele achou que ninguém ia saber. Ele achou que ninguém ia ver. Mas Deus, irmãos, ele vê tudo. E Deus, ele usa o profeta Natã para expor o pecado de Davi. E quando o profeta Natã, irmãos, ele expõe o pecado de Davi, olha só o que Davi ele faz. Como foi lido no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Olha só, irmãos. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos, Deus ele nos perdoa. Irmãos, não importa qual tipo de pecado que você cometeu. Se você, irmãos, realmente estiver arrependido, se você, irmãos, realmente confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus, Deus, irmãos, ele te perdoa. Olha só, irmãos, o pecado que Davi ele cometeu. Mas Deus, irmãos, o perdoou. Irmãos, não tem segredo. Não tem segredo, você se arrependeu do seu pecado, você se arrependeu do seu erro. Você pediu perdão a Deus. Deus, ele te perdoa. Foi o que aconteceu aqui, irmãos, nessa passagem. Davi, ele fala, pequei contra Deus. No mesmo instante, irmãos, no mesmo momento, sabe o que acontece? Natã fala, o Senhor te perdoou. O Senhor perdoou o seu pecado. Irmãos, no momento que nós nos arrependemos, no mesmo instante, no mesmo segundo, no mesmo momento, Deus ele nos perdoa. Então, irmãos, não aceita condenação do inimigo, falando que Deus ele não te perdoou, que Deus ele não quer mais saber de você, de que Deus agora ele vai te abandonar. Não, irmãos, isso não existe. Você pode, irmãos, ter errado, você pode ter falhado. E é claro, irmãos, que as consequências desse pecado, ele vai vir. Porque, irmãos, Deus ele te perdoa. Mas, irmãos, a consequência pelo seu pecado, ela vai acontecer. Olha só, irmãos, lá no versículo 14, o que Natã vai falar com Davi? Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Olha só, irmãos, a consequência do pecado de Davi. Davi, ele pecou, pediu perdão, Deus perdoou, sim. Mas, irmãos, a consequência daquele pecado, a consequência, irmãos, ela veio. Davi, irmãos, ele sofreu as consequências. A gente vê, irmãos, que depois disso, a casa de Davi, os filhos de Davi, começam a entrar em guerras, começam a matar um ao outro. Você vê que um filho de Davi mata o outro por ter abusado da sua irmã. O filho que ele fez no fruto do adultério também morre. Depois outro filho de Davi persegue ele. Ou seja, irmãos, depois do pecado de Davi, a família de Davi começa a entrar em colapso. A família de Davi, irmãos, começa a ir à ruína por causa do pecado que Davi ele cometeu. Então, irmãos, Deus, ele perdoa sim a pessoa que comete o pecado. Seja, irmãos, qual for o pecado que a pessoa cometeu. A pessoa, irmãos, pode ter adulterado, pode ter assassinado, igual Davi fez. A pessoa, irmãos, ela pode cometer o pecado mais escandaloso que existe. Mas Deus, ele perdoa. Isso é fato, irmãos. Mas a consequência, ela vai vir. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã é que se você errou, se você cometeu algum pecado, irmãos, peça perdão a Deus. Se você realmente está arrependido, peça perdão a Deus, porque Deus, irmãos, ele perdoa. E não tem, irmão, segredo. Não precisa,
irmãos, de você orar o Pai Nosso 10 vezes, não precisa de você pagar pelos seus pecados, porque não tem como você pagar pelos seus pecados. Jesus ele já pagou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, irmãos, não precisa de você pagar, não precisa de você orar 10 vezes o Pai Nosso, não precisa, irmão, de você parar de ir na igreja. Não, pelo contrário. Aí que você tem que ir na igreja sim, se fortalecer, se colocar de pé. Porque, irmãos, quando a pessoa ela comete um pecado, ela fica fraca espiritualmente. Ela precisa de ajuda. Ela precisa se fortalecer novamente. Mas, irmãos, não tem segredo. Você pede perdão a Deus se você estiver realmente arrependido. E Deus, ele te perdoa. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque talvez tenha algumas pessoas aqui, eu acredito que tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão sendo, irmãos, acusadas fortemente pelo inimigo. O inimigo, irmãos, ele quer derrubar a pessoa de uma vez por todas. O inimigo, ele se aproveita do erro, do pecado que essa pessoa cometeu. Ele usa isso, irmãos, para fazer a pessoa sair dos caminhos do Senhor, para a pessoa desanimar, para a pessoa parar de ir na igreja, para a pessoa, irmãos, se desviar por completo. Mas, irmãos, não faça isso. Se você talvez está sofrendo com esse tipo de ataque espiritual, porque isso, irmãos, é um ataque espiritual. Irmãos, não faça isso. Irmãos, Davi, ele pediu perdão para Deus, Deus ele perdoou, e Davi, irmãos, seguiu a vida dele. Davi, irmãos, ele continuou nos caminhos de Deus. Davi, irmãos, ele caiu e se levantou. É isso que nós temos que fazer. Talvez você que está ouvindo isso, você caiu. E o que a gente faz, irmãos, quando a gente cai, a gente levanta, não é verdade? Então, irmãos, levanta. Deus, irmãos, ele está com as mãos estendidas para poder te ajudar a não cair novamente nesse pecado. Eu não sei o erro que talvez você possa ter cometido, mas, irmãos, Deus, ele quer te ajudar. Deus, ele quer te libertar. Porque foi para isso que o Filho do Homem veio. Jesus, irmãos, ele veio para tirar o domínio do pecado sobre nós. E é isso, irmãos, que Deus, ele quer fazer com você. Deus, ele quer te ajudar. Se você errou, irmão, se você falhou, peça perdão a Deus e continua. Porque Deus, irmãos, ele vai te ajudar nessa caminhada. Amém, irmãos? Vamos orar aqui neste momento. Eu quero orar por você, você que cometeu uma transgressão e por conta disso tem sofrido muitos ataques espirituais. O inimigo tem retalhado a sua mente, os seus pensamentos. Mas, irmãos, nós vamos orar aqui. E você que errou, você que pecou, você que falhou, use, irmãos, esse momento para pedir perdão a Deus. Eu não sei, irmãos, o que você fez, mas peça perdão a Deus, se arrependa do seu pecado. Porque Deus, irmãos, ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Amém? Irmãos, vamos orar aqui nessa manhã. Ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu venho aqui ao Senhor em oração neste momento. Deus, pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, ó Pai, as nossas iniquidades. Na Tua palavra, ó Senhor, está escrito que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Deus, esse irmão que está ouvindo essa mensagem, esse irmão, Deus, que cometeu um erro, que cometeu uma falha, esse irmão, Deus, está arrependido. E ele vem aqui, ó Pai, neste momento, juntamente, ó Pai, comigo nesta oração. Ele está, ó Deus, arrependido do seu pecado. E Deus, que a misericórdia do Senhor venha alcançar esse irmão. Porque, ó Deus, ele está confessando neste momento. Você, irmãos, que cometeu algum pecado, peça perdão a Deus neste momento. Deus, nós pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Deus, porque eu caía do homem, mas o levantar é do Senhor. Deus, levanta esse irmão novamente.
Levanta, ó Pai, este ouvinte. Não deixa, ó Pai, o inimigo fazer essa pessoa se distanciar da presença do Senhor. Assim, ó Pai, como o Senhor perdoou Davi, Deus, que o Senhor venha perdoar esse ouvinte também. Davi, ó Deus, ele errou, ele falhou, ele cometeu, ó Deus, um erro muito grave, mas o Senhor perdoou. E da mesma forma, ó Pai, que o Senhor perdoou Davi, perdoa, Deus, também esse ouvinte. Porque o Senhor perdoa aquele que se arrepende. Ó Deus, esse irmão está arrependido. Esse irmão, ó Deus, ele quer a misericórdia do Senhor. Então faz, ó Deus, a misericórdia do Senhor encontrar este ouvinte neste momento. Que a misericórdia do Senhor venha alcançar esse irmão, ó Deus, neste momento. Porque na tua palavra também está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Aleluia. Deus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, ó Pai, sim, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E que nesse momento, ó Deus, toda culpa, toda acusação, todo ataque espiritual que este ouvinte, ó Deus, está recebendo, tem recebido, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos, ó Pai, nos levantar, que o Senhor venha nos levantar e que nós venhamos seguir a nossa caminhada, crendo que o Senhor já nos perdoou. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Deus, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.